colocado para a nossa apresentação aqui hoje diz respeito à situação atual do crowdfunding de investimento, segundo as normas atuais da CVM 588, e as soluções para o mercado secundário. Nós vamos tratar dos seguintes temas. Vamos falar a respeito da modernização e simplificação das normas, que é uma consulta pública que foi feita durante este ano e que deve ser publicada até o final do ano de 2020. A modernização e a simplificação das normas em relação aos empreendimentos em geral, que está no Legislativo e no Executivo. Vou comentar sobre isso. Vamos falar sobre a disseminação do modelo junto ao mercado investidor. E vamos falar também sobre a criação do mercado de investimento de dívidas. E, finalmente, vamos abordar um tema que tem total relação aqui com o Blockchain Connect, que é a solução tecnológica segura e acessível. Ouvi há pouco a apresentação do Gabriel a respeito desse tema também, para o mercado secundário. Primeiro tema, então, vamos lá na modernização e simplificação das normas atuais, ora em curso pela CVM. Eu trago aqui para vocês essa apresentação que, na prática, foi efetuada junto ao LAB, que é o Laboratório de Inovação Financeira, da qual a Crowdfunding de Investimento participa, e que fez um resumo daquilo que estava na norma até então, que veio da instrução número 588 de 2017, e aquilo que será a proposta futura da norma que vai ser divulgada até o final do ano. Então, de um lado, nós temos aqui, atualmente, qualquer empresa dentro da categoria de sociedade empresária de pequeno porte pode fazer um investimento de até 5 milhões de reais, a captação de investimento de 5 milhões de reais por ano, que é um número até bastante razoável para as startups. E a nova norma prevê que esse valor vai ser aumentado até 10 milhões. Há uma situação da receita bruta das empresas que captam nesse processo, que tenha sido no ano anterior, no máximo, até 10 milhões. O novo limite vai elevar para 30 milhões. E, finalmente, há uma limitação do grupo econômico, que é uma certa trava, particularmente para o crowdfunding imobiliário. Isso afeta talvez um pouco menos as startups, que atualmente é de 10 milhões, e a CVM propõe passar para o patamar de 60 milhões. Qualquer investidor, pessoa física, pode investir até 10 mil reais por ano, sem nenhuma restrição. Atualmente e futuramente até 20 mil reais por ano. Essa é uma norma que está, de certa forma, copiando e acompanhando a norma americana, que tem um limite individual por pessoa. Até interessante, porque a norma americana, até o ano passado, permitia no caso específico, 10 mil dólares. Porém, até para investidor qualificado. Aqui no Brasil, não. Investidor qualificado pode fazer investimentos sem qualquer limite, a partir do momento que ele tenha, segundo as regras da CVM, 1 milhão de reais de investimento financeiro. O mesmo acontece para a futura norma, que vai seguir também esse mesmo modelo. A exceção é feita para quando você tem um investimento financeiro de 100 mil reais atualmente, ou 200 mil reais futuramente, ou um rendimento anual acima de 100 mil reais, ou 200 mil reais futuramente. Nesse caso, você calcula 10%. Digamos que haja um valor de rendimento anual de 200 mil reais, então a pessoa já pode hoje fazer investimento de 20 mil reais por ano. Basta fazer uma declaração dentro do próprio sistema. Seguindo. A informação que consta ali das plataformas que tem um capital mínimo definido, até então é um valor de 100 mil reais por ano e futuramente será de 200 mil reais por ano, ou seja, é um limite relativamente pequeno para cada plataforma que se estabelece, né? Esse tema aqui trata das disposições atuais, como é que você faz a divulgação da oferta, e tem uma série de restrições nessa divulgação, o que faz com que a gente não tenha conseguido atingir ainda um número maior de investidores, pessoas físicas, para o crowdfunding de investimento, mas futuramente a norma já prevê uma série de vantagens para poder divulgar um pouco mais essas informações para o investidor, sempre concentrando as informações da oferta de maneira muito fechada dentro de cada plataforma.
Prosseguindo. Existe uma demanda por parte do mercado para que se trabalhe com aquele chamado agente estruturador, que poderia ser, por exemplo, algumas organizações que estão também vinculadas à CVM e que têm, por exemplo, a figura de, por exemplo, uma corretora ou uma distribuidora de valores. A CVM vai flexibilizar um pouco essa norma, porém não no sentido de que eles sejam agentes autônomos fazendo esse trabalho, mas a partir do momento que eles possam fazer a própria estruturação da oferta e colocar essa oferta numa plataforma, novamente concentrando toda a informação dentro do sistema de plataforma. Existe uma situação hoje que, para toda oferta que seja até 5 milhões de reais, que é o limite atual de cada empresa captando, não há nenhuma verificação específica no chamado verificação auditoria, due diligence do empreendedor. E a ideia da CVM é colocar alguma regra para que você faça ofertas acima desse valor. E a tentativa da CrowdInvest como associação do setor é colocar essa demanda num patamar superior aos 5 milhões, que a gente considera um patamar relativamente baixo. Vamos falar um pouquinho sobre a modernização e simplificação das normas ora em curso no Congresso Nacional. Eu estou falando aqui especificamente do que nós chamamos de Estatuto, aliás, do Marco Legal das Startups. O Marco Legal das Startups, de alguma forma, veio sendo construído ao longo de 2016 para cá, né? Ele começou dentro do governo Temer, ainda em 2018, com uma proposta que foi coordenada pelo MDIC e também pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, e aqui eu estou citando os pontos principais. Houve agora recentemente, a questão de 3 semanas, o envio pelo Executivo de um projeto de lei também, que está agora no Congresso sendo debatido pelo relator, deputado federal por São Paulo, Vinícius Poit. Aliás, na semana que vem vai haver uma live com o Vinícius para discutir esse tema no dia 20. Depois até posso passar para quem estiver interessado as informações sobre essa discussão. E o resumo daquilo que está sendo solicitado é o seguinte: primeiro, uma empresa, sociedade anônima, cuja capitalização via crowdfunding hoje é um nível muito pequeno, talvez não passe de 2%, 3%, que essa empresa também possa ser considerada uma sociedade empresária de pequeno porte para fins da tributação do chamado Simples Nacional, que é a tributação do Simples. Segundo, há um pleito que vem desde a época de 2016, especialmente pelo pessoal da área de investimento, Anjos do Brasil, a BVCap, a nossa associação, todos os investidores que operam com startup, para que tenha uma dedução como estímulo do valor do investimento para efeito de dedução com despesa dedutível para efeito de imposto de renda. É uma prática que tem sido utilizada em outros mercados mais evoluídos para você fomentar o investimento nesse tipo de operação. E outro ponto importante, aí mais significativo ainda, porque em 2014 foi editada uma regulamentação por parte do governo federal que deu benefício para toda e qualquer abertura de capital na B3, atual B3, no chamado ofertas de médio porte até um faturamento de 500 milhões de reais, que as empresas que fazem esse tipo de lançamento, o investidor, pessoa física, tem isenção sobre o ganho de capital. Ele não paga aquele imposto de renda de 15% sobre o ganho de capital. E a ideia aqui é equiparar esse investimento em startup a esse modelo que já existe para as empresas de médio porte na B3. Depois, instituir a sociedade anônima simplificada, porque hoje a grande maioria daquilo que se faz, como eu já disse, 97% das operações são feitas dentro de sociedades limitadas, o que tem uma determinada regra, que tem uma certa limitação do ponto de vista prático de você ter mais flexibilidade nas ofertas. E outro item importante aí no tocante às startups é que se discute uma regulamentação em que o governo municipal, federal, estadual vai poder fazer compras junto a startups dentro de uma regra específica, simplificando o procedimento de compras que hoje existe no governo federal e nos governos estadual e municipal, para que esse benefício também seja colocado e sentido pelas startups. É claro que o mercado governamental tem um poder de barganha muito alto e por isso é importante que esse estímulo também seja colocado para
as empresas startups. Fazendo uma comparação com o mercado privado, hoje você tem um chamado corporate venture, né, que são as empresas de grande porte que começam a estimular o desenvolvimento de startups, investindo na startup, ou então comprando produtos da startup, ou então fazendo desenvolvimento das startups a partir de definições específicas. E esse é um ponto importante quando for feito também por parte do governo. Indo aqui para a próxima. Bom, vamos falar um pouquinho do tamanho do mercado e quais são os desafios que nós estamos enfrentando. Aqui nós vamos entrar um pouco mais em detalhes do que eu já falei. Na prática, hoje você não tem mais do que 5 mil, talvez 6 mil pessoas físicas investindo em startups. E o objetivo é chegar, na nossa previsão, em no mínimo 100 mil, quer dizer, multiplicar esse número por pelo menos 20. E vamos dizer por que isso é possível. Aqui alguns dados que vocês podem verificar, publicados no ano de 2019, sobre o crescimento nos primeiros 3 anos, um ano antes da regulamentação, um ano depois da regulamentação. Vocês veem aqui o salto de investimento de 12 para 46 milhões no ano de 2018. Você vê um salto também no número de investidores, que chegou ao patamar de 9 mil. Eu acabei de falar para vocês que nas startups você tem alguma coisa perto de 5, 6 mil pessoas, mas aqui é fato que nós estamos colocando aqui junto todo o investimento no chamado crédito imobiliário, que também usa o modelo de startup. É considerado um equity, na realidade, parcial, porque você tem o resultado no final de 3 ou 4 anos do empreendimento, mas que tem limitações, por isso eu vou comentar a respeito desse tema também. O número de investidores na Bolsa de Valores, se a gente voltar para trás 5 anos, ele veio praticamente estável num período de 10 anos, e no máximo 500 mil pessoas investindo em Bolsa. No final de 2018, esse número já era na casa de 1 milhão. No final do ano passado, chegou próximo de 2 milhões. E hoje, nós estamos aqui no mês de novembro, já celebrando 3,1 milhões de pessoas investindo na B3. É claro que o ambiente econômico, especialmente com a redução das taxas de juros, favorece muito esse tipo de investimento. Tanto é que, nesse ano que tem uma série de restrições econômicas, etc., ainda tem um movimento muito significativo de lançamentos IPOs na Bolsa de Valores aqui de São Paulo. E nós estamos usando esse dado do IPO para poder fazer uma correlação, sabendo quanto é que o mercado de crowdfunding, de investimento, movimenta fora do Brasil, no mercado global, tentando passar aqui a transparência. Hoje está estimado em 5,8 bilhões de dólares. Aqui tem uma evolução ao longo desse período que começa aqui, 2020 tem esse valor de 5,8 bilhões de dólares, e a gente acha até que esse valor está um pouco abaixo do que realmente é, né? São informações que a gente fez como estimativa na base de 2015 e veio trazendo a uma taxa de crescimento de 17%, 18%. Na realidade, pode ser um pouco maior que isso. E nós traçamos um paralelo, qual que é o volume total mundial de IPOs em todos os países, né? E qual é o volume total de IPOs no Brasil. Então, nós chegamos a uma relação de 2%. Se nós chegamos à relação de 2%, a gente poderia calcular 2% sobre o IPO, sobre o volume de crowdfunding, né? Que comentei agora há pouco que no ano 2020 seria 5,8 bilhões de dólares. E aí demonstrando para vocês que esses 2% deveria estar na casa, então, de 116 milhões de dólares, que vai aparecer na próxima apresentação. Olha, no ano passado, nós tivemos 50 milhões de reais nessa linha de crowdfunding investimento somente para startups, né? Se nós estamos falando que hoje esse percentual de 2% representa a taxa atual 650 milhões de reais, nós estamos falando que nós podemos multiplicar por 13 o número que hoje está sendo conseguido no mercado na área de crowdfunding de investimento para startup, ou seja, chamado equity crowdfunding, né? Mas tem um outro mercado que a gente praticamente está arranhando a superfície, que é o mercado de dívidas, né? Exatamente pelo fato de nós termos essa mudança no ambiente econômico que você tem agora com taxas de juros muito baixas e pouco atrativas para investimentos em renda fixa, né?
há negócios que você pode colocar no mercado através do crowdfunding ou outros instrumentos. Efetivamente, nós defendemos a questão do crowdfunding, que seria títulos e valores imobiliários de dívida que poderiam ser colocados a taxas que pudessem ser distribuídas, né, para o investidor pessoa física, que tivesse rendimentos possivelmente na casa de 5%, 6%, 7% ao ano, que cabe dentro do negócio da empresa, né, e que, através de algum mecanismo, a gente pudesse utilizar essa prerrogativa. Então, nós apresentamos essa proposta para o BNDES, uma vez que fomos chamados, no mês de março, para conversar a respeito deste assunto. Na prática, havia uma promoção, uma expectativa de fazer um grande evento de captação de fundos para a Covid. Essa foi mais ou menos a expectativa criada pelo BNDES. E nós dissemos, ok, as plataformas podem fazer isso, assim como já tem plataformas de doação, como Benfeitoria, Quicante, Startse, bom, todas essas que você já conhece, Catarse, mas também tem tudo aquilo que é representado pelo crowdfunding investimento, que aqui especificamente nós relacionamos as plataformas principais que aparecem no primeiro bloco, que só trabalham com crowdfunding equity para startups, o segundo bloco é que trabalha só com o mercado imobiliário, e o terceiro bloco é que trabalha tanto com o imobiliário como também com o mercado de crowdfunding de startups. E aí, na sequência, fizemos um levantamento desde o princípio dessa operação de crowdfunding no Brasil, que começou lá em 2014 com uma operação, 2015 com 2, 3 operações, 2016 com um movimento um pouco maior, tudo isso antes da regulamentação. E fizemos um movimento até março desse ano. Então, nós fizemos um total de 203 milhões, que é o somatório dessas duas figuras aqui embaixo, num total de 230 ofertas. Não é um número pequeno, é um número bem significativo, mas podia ter sido muito maior, pelas questões que nós já mencionamos. E aqui é um fator que também corrobora com o que eu disse anteriormente, quando você tem um sistema de crowdfunding que tem uma limitação pela CVM, então as plataformas começam a buscar outras alternativas no mercado. Então, nesse caso, teve 31,5 milhões que estava fora da regra da CVM. Então, nós queremos voltar para a regra da CVM, e aí nós esperamos essa alteração também na regra que está sendo analisada agora via consulta pública. Mostramos aqui que havia uma questão latente, né? São 6 milhões de empresas de micro e pequeno porte, né? Dentro daquele regulamento da lei do Simples, que vai até 4,8 milhões de reais. Não é a mesma coisa do crowdfunding, mas assim, essa é a regra hoje para efeito da lei do Simples. Esses dados são dados capturados pelo Sebrae, 6 milhões de empresas. 50% delas, 50% dos empregos gerados são gerados por essas empresas, naturalmente é muito significativo, e 30%, um pouquinho menos, quase 30% é do PIB nacional gerado por essas empresas. E aqui os principais fatores que estão relacionados às demandas dessas empresas estão ligados à área financeira e à área de acesso a crédito. Então, nós estamos, desde aquela época até hoje, ainda não está totalmente equacionado, tentando colocar de pé um sistema que já existe na Europa, em muitos países. Falamos da Holanda, falamos da Inglaterra, falamos da França, Suíça, onde você tem um sistema de garantia de crédito para as pequenas e médias empresas, exatamente isso, as chamadas SMIs. Então, você tem lá um sistema que às vezes é fundo governamental, que às vezes não é fundo governamental, como fizemos agora recentemente com o Pronamp, aqui de maneira específica, para atender demandas aqui da Covid. Mas a ideia é que a gente vai criar um fundo que vai permitir que você faça, por exemplo, numa plataforma de crowdfunding, alguém tem lá um cartão BNDES que tem R$1 milhão que ele pode utilizar para compra de equipamentos, software, etc., tudo que ele usa no ativo para gerar receitas. Então, nós propusemos que isso fosse utilizado em 50% com esse valor que vem dos fundos BNDES e 50% fosse garantido através de um fundo que podia ser o fundo do BNDES, o fundo do Sebrae, ou algum outro fundo que fosse criado dentro do processo. Esse assunto está na pauta, e a partir do momento que a gente consegue fazer com que isso realmente seja colocado de pé, e a gente vai continuar fazendo esse esforço perante as áreas do governo, certamente a gente vai criar um mercado de papéis, chamando os papéis comerciais. Aliás, a questão das debêntures também está dentro do marco legal das startups, a criação das debêntures que podem ser emitidas por empresas limitadas. Esse é um ponto muito importante. Então, seguindo aqui,
nós então cobrimos o ponto que trata da ampliação do mercado, né, através da utilização dessas ferramentas de crédito ligados ao crowdfunding, ao mesmo tempo também com uma garantia para que o investidor pequeno, de pessoa física, que vem investir nessas empresas, sei lá, um capital de giro que vai ser dado por 12 meses, 18 meses, 24 meses, ele possa também perceber esse rendimento de uma forma segura e ele possa estar também coberto, caso por algum motivo não haja uma inadimplência, esse fundo garantidor vai poder fazer essa cobertura. É uma coisa muito simples, uma coisa muito, assim, no-brainer total, na minha opinião. Nós não conseguimos avançar nesse assunto porque tinha tantas coisas na pilha para tratar com o governo federal e as coisas foram e voltaram várias vezes, todo mundo conhece aí o passeio do Pronamp em várias etapas, aí demorou mais de 60, 90 dias para colocar de pé, mas a gente continua trabalhando esse tema. E para encerrar, a solução tecnológica segura e acessível para a comercialização dos instrumentos que a gente tem no mercado, que são os contratos que você usa para crowdfunding, né? Que podem ser, a partir do momento que você faz o investimento, como você está fazendo uma empresa limitada, tem um prazo de maturação, né? E é geralmente uma dívida conversível, que vai demorar durante 5 anos, né? Então, todo mundo que entra no investimento quer saber qual que é a porta de saída. Entrou no investimento, quer saber a porta de saída. Esse prazo de 5 anos, é claro que a gente vai ter que disciplinar o investidor de startup, que ele vai ter que esperar um prazo maior, porque a maturação não é rápida. A não ser que aconteça um evento de liquidez nesse meio termo, ele pode fazer talvez uma saída, porque isso já é obrigatório pela regra da CVM, que ele vai fazer um tag-along, ele vai vender pelo mesmo preço que o empreendedor vendeu, né? Esse é um ponto positivo. Nesse caso, nesses 5 anos de experiência, teve alguns casos que foram bem interessantes até, tá? Mas aqui tem basicamente o caminho para fazer esse tipo de coisa da oferta secundária, é você ter uma coisa que seja padronizada para que todo mundo tenha uma garantia de quem que é o proprietário daquele título naquele momento. E por todas as nossas discussões que vieram desde 2 anos para cá, a única forma de fazer esse trabalho de maneira segura será através de algum instrumento de tokenização, né? Isso pode ser feito a nível de cada plataforma, isso pode ser feito através de uma experimentação em sandbox regulatórios que já está no mercado, lançado há 2 semanas pela CVM, isso pode ser feito através de um sistema de escrituração, caso eles venham a decidir por isso, em cada plataforma, mas fora de um sistema de blockchain, por exemplo, pode ser uma coisa muito mais complexa. O fato é que essas ofertas pequenas, que a gente está falando aqui, 5 milhões, 10 milhões de reais, que pode crescer um pouco mais além disso, elas têm um limitante, porque quanto é que você paga para você custodiar um título, né? Para você escriturar um título. Então, esse é o grande desafio que está sendo tratado. Não é somente aqui no Brasil, lá fora também tem essa mesma questão sendo discutida. Já tem soluções, e as soluções que tem lá fora, e finalizando aqui a apresentação, que passa pelas tecnologias de tokenização. Então, eu deixo aqui alguns minutos, se ainda sobrar, né? Se ainda couber, para algumas perguntas. Bom, a todos aqueles que acompanharam e vão acompanhar essa apresentação, eu agradeço pela atenção e encerro aqui essa apresentação, me colocando à disposição na associação. Meu LinkedIn é Adolfo Menezes Melito, meu contato dentro da associação é adolfo.melito@equity.org.br, e será um grande prazer poder interagir com vocês em algum momento a respeito desse e outros assuntos. Muito obrigado, um grande abraço para todos.